Oi, Pastor Mauro, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Deixa eu mandar para algumas pessoas. Já vou aceitar, Mauro. Brian, você é meu fã ou fã do Pastor Mauro? Opa! Oi, boa noite. Olá! Como vai, Ana Jaque? Tudo bem, graças a Deus e vocês. A Tá câmera joia. tá virada. Deixa eu ajustar aqui. Acho que você vai ter que deixar virar ela assim. Assim dá certo ou não? Também, agora tá do outro lado. Tem que fazer assim, então. Tem jeito. Não, né? É porque o celular tá carregando. Peraí, vou ajustar um jeitinho aqui, peraí. Eu faço todo um esquema aqui, que eu deixo o celular carregando e coloco numa caixa. Então, é porque os meninos mexendo no celular, sabe? Faz parte. Vê se fica bom assim. Não, vai dar certo, não. Vou tirar o carregador aqui. Deixa eu ver como é que tá as porcentagens. Acho que vai dar. Que coisa eu volto. Oi, Gabi, Gladson. Deixa eu mandar pra galera aqui também. Oi, Carol. As meninas da célula. Tô mandando pra uma galera aqui também. Vou pegar uma bonitinha. Boa noite, Carol. Oi, Aline. A irmã tem que estar, né? Oi, Dani. Boa noite. Emily. História de amor no ar, pastor. Tá todo mundo cheio de expectativa para essa história. Oi, Sheila. Oi, Nath. Quem não gosta de uma história de amor, não é verdade? Então, hein? Oi, Kathleen. Seja bem-vinda. Eu enviei para uma galera aqui. E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aí. A Julinha já está chegando aqui já. Estamos ajeitando as crianças para dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Oi, Ana Cecília. Seja bem-vinda. Eles estão com quem, Mauro? Tô na casa do Humberto, né? Da Robin. Ah, tá. Já tá aqui com a Robin já. Ela vai cuidar para nós. Ela só tá lá finalizando, vai fechar a porta aqui, vão ficar livres para ser todos de vocês. Amém. Bruna chegou no horário. Muito bem, Bruna. Peraí, manda para as outras meninas, Bruna. Tá. A gente começa em alguns minutos. Tranquilo. Valéria Chicletinha, seja muito bem-vinda.
Oi, Lucas. Seja bem-vindo. Joshua. Vou ajeitar aqui. Não, Sandrinha, é só... você é a chiclete master. Você é a chicleta rainha, entendeu? Então, não tem como. Deixa eu ver o que aconteceu. A câmera ficou menor aqui. Deixa eu voltar aqui, peraí. Ó, Josias, seja bem-vindo. Gente, direto de Araguari City. Tupacity, quer dizer, Araguari City. Deixa eu fazer um teste aqui. Beleza, deixa eu só ver se está certo a tomada. Oi, Ingrid, seja bem-vinda. Thaís, muito bom te ver aqui. Seja muito bem-vinda. Daqui a pouquinho a gente começa. A gente está esperando a Julinha chegar, voltar. E o Mal também agora voltar, né, gente? Caramba. Tcharam, agora quem que capturei? Agora sim! Agora sim tá completo. Agora tá mais bonita essa live. Bem mais, viu? Totalmente. Tudo bem, Juline? Tudo bem, Jaque? Você? Bem, graças a Deus. Acho que agora a gente já pode começar, né? Podemos? Oi, Giovana. Deixa eu ver, acho que parece que tá dando interferência. Não, acho que tá ok. Tá ok aí pra você? Para nós, sim. Deixa eu só arrumar a câmera certinho aqui. Ficar de olho na bateria. Beleza. Tranquilo, estamos à disposição de vocês. Amém, amém. Gente, hoje temos convidados muito especiais aqui com a gente, né? O pastor Mauro e a pastora Julino, que são os meus pastores. Eu acho que essa é a 4ª live que a gente fala, que a gente faz, né? Que é sobre histórias de amor escritas por Deus. E por que eu decidi fazer essas lives? Eu já contei nas outras um pouquinho, mas porque sempre é bom falar sobre família, sobre construção de família, formação de família, quando tem propósito do Senhor, né? Quando a gente vê que foi realmente construída pelo Senhor, e a gente sabe que o Senhor sonha, né, com família, o Senhor tem planos para família, e a gente gosta de falar sobre família também, porque o Senhor ama família. Então, eu decidi trazer algumas pessoas aqui, né? Por mais vergonha que a gente faz, né? E aí, eu decidi trazer aqui no meu Instagram algumas pessoas que são referências para mim, que são pessoas próximas a mim. Porque, às vezes, a gente escuta tantas histórias, né? De pessoas longe, pessoas famosas. E, às vezes, a gente acha que essas histórias de amor escritas por Deus só acontecem com pessoas distantes. E é sempre bom a gente ouvir pessoas que são referências para nós. Eu tenho aprendido muito com essas lives também. E é sempre bom a gente ouvir que histórias escritas por Deus acontecem com pessoas próximas a nós também. E que são referências para nós, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Como que vocês se conheceram, como que começou toda essa formação da família de vocês. E falar um pouco sobre isso, sobre o amor de Deus, sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês. Tá bom? Não é muito direcionada, às vezes as meninas fazem pergunta aqui, os meninos fazem pergunta, tem um box de... Então, quem quiser fazer pergunta para eles, podem ficar à vontade. Mas eu tenho algumas perguntas que eu vou, pra gente direcionando a conversa, mas é mais livre mesmo. Se vocês quiserem começar com uma oração, pode ficar à vontade. E aí depois eu faço
Eu tô me sentindo jornalista, né? Aí eu faço uma pergunta pra gente começar. Acho que é porque era sonho do meu pai que eu fosse jornalista. Aí eu tô realizando um pouquinho. Amém. Gente, então, primeiramente, antes da gente orar, quero agradecer o convite, já que nós queremos agradecer, né? Dizer com alegria poder compartilhar um pouco da nossa história, porque quando Deus está na história, tudo é diferente, né? Isso tanto nos edifica e nos guarda até hoje, e também a gente pode poder ser inspiração para outras pessoas também, né? Então, para a gente é uma grande alegria falar desse tema. Tem 13 anos que nós estamos vivendo, né? Que é a história de amor. E Deus tem nos dado graça, é uma grande alegria. E somos gratos por esse convite. Quero dar mais uma vez saudar todo mundo aí com uma boa noite, a galera, Ana Laura, viu o Arthur aí. Eu vi até gente de Araguari. Esse que é casado, viu, gente? Ó, fica de olho que esse rapaz está de olho nas histórias de amor, viu? Menino de Deus, fica de olho nele. Paulo Eduardo, seja bem-vindo também. Que bênção, uma grande alegria para nós mesmo. Vamos orar então, para a gente começar, depois a gente vai nos direcionando. Senhor Jesus, queremos aqui te louvar por essa noite, te agradecer pelo privilégio que temos de ter uns aos outros e também poder compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nos ajudando a escrever uma história com o Senhor, que faz toda a diferença. Obrigado pela Jaque, que tem encabeçado essa live, essas lives, essa temática que tanto é importante para a família. Vivemos uma geração que perece por referências e nós queremos aqui poder ser nessa noite inspiração para todos que estão nos ouvindo. Pedimos a tua presença neste lugar, no coração de cada um de nós e te damos toda a liberdade em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém. Para a gente começar, então, eu quero perguntar para vocês, antes de perguntar como vocês se conheceram, eu quero saber como que era a vida de solteiro de vocês. Pode começar. São duas vertentes bem diferentes, né? Porque tem a minha vida de solteiro antes de Cristo e tem a vida dela de solteira que sempre esteve na igreja, né? Cresceu na igreja, teve aos 16 anos, teve encontro com Jesus de verdade, mesmo crescendo na igreja. Mas começando por mim, antes de Jesus, essa pergunta eu vou ter que responder ao contar a minha história, porque eu vou contar como eu cheguei na igreja e já cheguei meio que relacionando, né? Então isso, vocês vão entender um pouquinho na trajetória da história, né? Agora a Juju pode falar melhor sobre como era ser solteira, né? Vivendo aqui. Dá uma saudação pra galera. Oi, galera. Boa noite para todos e todas. A minha vida de solteira, eu sempre fui assim, muito comunicativa e tive amigos, né? Mas quando eu entrei na minha adolescência, eu passei por um período mais difícil, onde eu comecei a ter uma baixa autoestima. Eu ganhei bastante quilos. Então, eu não me aceitava, né? Assim, fui um pouco criticada pelas pessoas e tudo aquilo gerou em mim um conflito, né? Não aceitar o meu corpo e também o meu jeito de ser. Então, eu passei por um conflito, um início de depressão, mas logo aos 16 anos eu fui ao encontro com Deus e lá eu tive realmente um encontro marcante. Uma transformação e uma libertação na minha alma, uma cura divina. Então eu passei a me aceitar, passei a buscar a Deus de uma maneira intensa. Eu já conhecia os princípios, eu já temia a Deus, mas então foi quando eu tive a minha experiência profunda com Deus, né? E Ele realmente me resgatou de um fundo de poço, e então comecei a me aceitar, comecei a ganhar vidas para Jesus, e foi um tempo muito gostoso, em que eu tinha muita comunhão, intimidade com o Espírito Santo, e a célula, e amava aquilo. Também o tempo de estudar bastante, terminei o conservatório, me formei, e também estudando, né? Sempre estudando, ou a palavra de Deus, ou as disciplinas para o vestibular e tudo mais.
E nesse contexto eu não tinha muito contato com garotos. Eu tinha algumas amizades, mas eram, assim, não tantas. Como eu estava acima do peso, alguns garotos não, até assim, não é que me evitavam, mas não me achavam atraente, né? Então, mas como eu tinha sido liberta, curada, eu aprendi a lidar com aquilo. Jesus me mostrou que eu era aceita e amada por Ele, né? Então eu fui aos poucos também perdendo peso e Jesus foi trabalhando na minha vida em todos os sentidos. Juliana, só uma pergunta. Você foi curada e liberta no encontro? Você fala da questão da autoestima? Isso. Uhum. Sim, a maior parte foi no encontro. Foi um encontro muito profundo, muito marcante com Deus. Realmente eu cheguei ali de um modo, né? Eu cheguei deprimida e eu saí liberta. Eu saí transformada e curada. E eles falavam assim, ó, você vai se olhar no espelho antes e depois. E eu percebi a diferença no meu semblante, né? Então foi maravilhoso. E à medida que eu ia caminhando, Deus continuou esse processo de libertação na minha alma. Mesmo que eu já estava na igreja, eu precisava de libertação. Precisava ter um encontro profundo com Deus. Então, Deus continuou esse processo de libertação e colocou uma intercessora para orar por mim, porque ainda vinham lutas nos meus pensamentos, né? Pensamentos ainda de suicídio, e eu lutava e eu não aceitava aquilo, mas foi uma luta. E eu percebi que foi um processo de libertação mesmo depois do encontro. E foi muito bom. Uau. Para quem não sabe, quem está aqui que não é da Shalom, que não faz parte da igreja, o encontro é um tempo que a gente tira, né, uns 2 dias e meio, mais ou menos, e a gente tem esse tempo de oração, de conhecer mais a fundo, né, quem é Deus, quem é você, para que você foi criado, né? A gente tem esse tempo de conhecer mais quem é Deus, e quando você conhece o Criador, você se conhece mais e tem um tempo de cura, né? Então, é um tempo que a gente tem na nossa igreja, e muitas igrejas têm esse tempo também, né? Sim, você que não encontro precisa ir. Como é que eu encontro? É tremendo! Precisa ir. Quem tá aqui não foi no encontro ainda, gente, precisa ir. Eu acho tão importante saber como que foi a vida de solteiro, porque isso determina totalmente, né? Como você vai escolher a pessoa que você vai viver a sua vida, como você vive a sua vida de solteiro, determina muito, assim. Então, talvez se você tivesse encontrado uma pessoa no momento que você tivesse não curado emocionalmente, talvez teria sido totalmente diferente, né? Isso. Muito importante, deixa eu abrir um parêntese para todos, né? Que as pessoas têm ideia de que elas, ao encontrar alguém, um namorado, um noivo ou casar, vai ser feliz. Mas é importante entender que nós precisamos aprender a ser felizes antes de ter uma outra pessoa. Para a gente entrar num relacionamento inteiros e não metade, achando que a outra pessoa vai nos completar e depois ver que a pessoa tem falhas, assim como todos nós, né? E aí se decepciona, e aí muitas mulheres entram num casamento, por exemplo, com essa visão e depois ficam deprimidas, porque colocam tanta expectativa, né? E são expectativas que somente Deus pode suprir. Então, isso é muito importante. Eu aprendi isso antes de conhecer o Mauro Júnior. E eu falei, Deus, não importa mesmo se for para eu ficar solteira, porque hoje eu tenho o Senhor me curou, me libertou, eu sou feliz contigo, então, mesmo se for para eu ficar solteira, eu sei que eu vou estar bem, porque o Senhor está comigo. Né? Então, nesse momento é que o Mauro Júnior apareceu na minha vida. Ô, Glória, graças a Deus. Então, me conta um pouquinho, Mauro, como que era a sua vida de solteiro? Então, acho que o grande marco da minha história foi encontrar Jesus aos 18 anos, né? Resumindo a minha história, antes dos 18 anos, eu estava longe, vivi uma vida totalmente depravada, né? Totalmente que não agradava a Deus, minhas atitudes, meus comportamentos, né? Especialmente ligado à minha vida sentimental, né? Eu acredito que é uma área que realmente eu tinha muita... Ao mesmo tempo que eu
tinha encontro com várias, já tive relacionamento com várias garotas, mas não era algo que me preenchia, eu não conseguia estar com uma pessoa e ficar muito tempo, relacionar, namorar, meu negócio era curtir. Então, minha vida, resumindo, antes de Jesus, era muito conectada com isso, em curtir a vida e curtir relacionamentos, deixando a vida me levar, né? Vamos dizer assim. Mas, apesar de muito novo, eu acredito que talvez para hoje, né, 18 anos, eu tive muitas experiências muito profundas com o mundo, né, infelizmente. Mas aos 18 anos eu encontrei Jesus e minha vida começou a ser transformada, né? E como eu era uma área que me dedicava muito no mundo, entre aspas, né? Acho que eu não consegui ficar sem ninguém. Eu era talvez tão dependente, também, vamos pôr entre parênteses, doente na alma, nesse sentido que eu não tinha aquela... vamos sair hoje, meus amigos, vamos curtir, conversar. Eu tinha que sair para querer ficar com alguém, né? Então, o que preenchia minha alma era querer ter alguém comigo, né? Mas eu que sou sanguíneo, comunicativo, onde eu chegava, eu gostava de dançar e tal, chamava atenção, e eu queria estar no centro das atenções, queria ter meninas, queria conhecer pessoas, não adiantava estar só com meus amigos, curtir aquele dia, mas eu queria ter alguém naquele dia, né? Então isso eu creio que era um buraco na minha alma, né? Que o diabo estava plantando há tanto tempo, né? Mas que quando eu me converti, vim para a igreja, interessante que eu fazia inglês com a moça, e no inglês eu achava aquela moça muito bonita. E, né, e tal, nossa, essa menina aqui, um dia eu queria namorar com essa menina e tal, ficar com essa menina aqui e tal. E quando eu chego na igreja, quem estava na igreja? A menina do inglês, né? E, de certa forma, assim, eu me converti de verdade, eu falo profundamente que realmente eu entreguei meu coração para Jesus. Claro que com o tempo, depois que a gente vai no encontro com Deus, que passa um tempo, a gente vai amadurecendo um pouco na fé, mas eu meio que, no começo da minha conversão, meu coração ficou um pouco dividido, porque eu já cheguei gostando de uma moça, e resumindo, logo depois de menos de um ano, talvez, a gente já estava relacionando, mesmo dentro da igreja, né? Isso há 18 anos atrás, 17 anos atrás, né? Então, resumindo essa parte, eu vim para a igreja, me converti, tive um encontro verdadeiro com Jesus, eu comecei a ser curado, percebi que realmente o que eu vivia, Deus tinha coisas maiores para mim, além de me salvar, queria que eu também pudesse ser instrumento de bênção, de transformação na vida de outras pessoas. Eu, com anos de conversão, já era líder de célula, eu entrei de cabeça em Deus, mas a minha vida sentimental eu estava um pouco ainda assim, meio que dividindo, talvez não era o tempo para eu preocupar com a vida sentimental, né? Coisas que eu sempre vivi no mundo, talvez ainda estavam aqui aflorando no meu coração, quando eu cheguei na igreja. E eu orei, coloquei diante de Deus, mas precipitando, né? Assim, colocando Deus junto com a minha vontade acima de tudo. Eu queria muito namorar aquela moça e isso sobressaiu. Ela começou também a gostar de mim e tal. A gente colocou diante de Deus e oramos e relacionamos durante mais ou menos aí, talvez, uns 5, 6 meses, não lembro exatamente os detalhes, mas eu vou complementar de acordo com o que eu vou contar. Por que eu estou contando isso para vocês? Vocês vão entender por quê. Ok. Então, Posso fazer outra pergunta? Pode, não, você quer, você pode perguntar. Pode contar, eu acho que é interessante. Então, eu vou entrar no... Como o nosso foco é a história de amor, só estou contando um pouquinho do passado para entender por que faz tanta diferença, né? As nossas decisões e a nossa dependência. Porque eu descobri que realmente Deus, a vontade de Deus para nós, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável, mas Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, ele nos permite escolher, né? Ele nos permite sentimento. A gente não escolhe, eu quero amar aquele rapaz, é meio difícil, né? Eu quero amar aquela moça. Quando vem, o negócio vem, e você já tem uma atração, você começa a ter, né? Olha para aquela pessoa diferente, nasce. Né? E a gente não... eu vou escolher quem que eu vou amar. Não é isso, mas só estou fazendo esse parênteses aqui, porque Deus, ele tem uma vontade para nós, se a gente quiser alinhar a nossa vida a essa vontade, ele vai o quê? Nos direcionando, né? Então, resumindo essa parte, eu relacionei com essa moça durante mais ou menos aí uns 5 meses, mas só que esse relacionamento não estava indo bem, não estava legal. A gente não estava dando muito certo, estava tendo muitos conflitos. Eu comecei a perceber que as nossas vontades, nossos sonhos, os nossos desejos, né?
propósitos estavam o quê? Ó, em vez de se afunilarem, eles estavam, né, se dispersando, na verdade, né? E eu tava pensando, Deus, mas eu orei, né, eu tenho paz, estamos relacionando a uma moça da igreja e tal, eu sempre quis, não quero errar. Mas, resumindo, chegou um dia que não estava legal, não estava... eu estava muito angustiado, muito triste, a gente tinha ficado discutindo num dia e não estava bem legal. E eu lembro que eu cheguei na minha casa, eu entrei pro quarto e eu abracei a minha Bíblia, né, e comecei a chorar, ajoelhei diante da minha, nunca esqueço essa cena, comecei a chorar, clamar, clamar, clamar. Falei, Deus, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me der uma resposta, se não falar comigo, porque eu acho que não é isso que o Senhor tem para mim, o relacionamento que o Senhor tem para mim não é esse, não é tudo que está acontecendo, as coisas parecem que estão cada vez piorando em vez de melhorar, a gente está num propósito, né? Então isso eu chorei muito ali, comecei a orar, clamar a Deus, e muito angustiado. E interessante que foi, depois do meu encontro, assim, a primeira vez que eu ouvi realmente Deus falar comigo, assim, de uma maneira muito clara, né? Talvez não a voz audível, mas uma impressão muito forte no meu coração, que eu estava muito quebrantado naquele dia. E eu disse para Deus, eu não saio daqui enquanto você não me der uma direção sobre esse relacionamento. E depois de uns 40 minutos, mais ou menos, eu ouvi algo muito forte, né? Leia Amós 3:3. E eu leio Amós 3:3. Amós 3:3, isso é negócio da Amós dentro de mim. Eu ainda era um novo convertido, né? 1 ano e pouquinho de conversão no máximo. Eu não tinha lido a Bíblia inteira ainda. Na verdade, eu nem sabia o que era Amós, né? É de comer, de passar no cabelo, não sei. Mas como eu estava abraçado com a Bíblia, foi muito forte. Amós 3:3, eu fui no índice e descobri que Amós é um livro da Bíblia, né? E então eu fui lá e fiquei muito feliz. Será que é isso? Aí tem um livro Amós aqui, 3:3. E está escrito então, né, em Amós 3:3. Eu estava buscando uma resposta e Deus então me respondeu: andarão 2 viajantes juntos se ambos não estão em acordo, né? Então, assim, marcou muito a minha vida, porque aquele momento, porque eu estava buscando uma resposta muito clara, né? Se era para eu continuar ou não aquele relacionamento. E Deus vem me dar uma pancada dessa, né? Não está em acordo, vai andar junto? Então não é para andar junto. Então, para mim, eu fiquei muito feliz porque eu tinha ouvido a voz de Deus falando comigo, e não só a voz, né? Mas assim, pela própria palavra dele, né? Para mim foi muito interessante porque Deus, ele fala pela palavra dele também. Eu fiquei feliz, chorei muito, agradeci a Deus e tomei a decisão, então, de tomar um rumo para esse relacionamento. Então, aí, o que acontece? O que eu fiz, então, na sequência, gente? O que vocês acham? Escreve aí. O que vocês acham que eu fiz, então, depois dessa experiência com Deus? O que você acha, Jaque? Eu acho que você foi lá e terminou o relacionamento. O que vocês acham, gente? Então, depois da experiência dessa com Deus, eu fui lá e continuei namorando com a menina, mais 2 meses. Deus falou comigo, mas meu sentimento ainda estava muito forte, né? Meu sentimento ainda estava... Não terminou, ele ainda não terminou, ele ainda não está respondendo aqui. Entendi. Então, assim, eu estava muito feliz de Deus ter falado comigo, mas quando eu fui tomar a iniciativa de terminar esse relacionamento, o sentimento dele florou, a gente conversou, eu falei para ela e tal, e a gente, não, vamos tentar mais uma vez, né? Aquela história. E eu me insisti um pouco nesse... de ideia, né? Vai que era outra coisa. Então, vai que era da minha cabeça. Na carne queria que não fosse Deus, né? Mas o meu sentimento por ela não queria que fosse isso. Mas beleza. Ainda persisti por mais 2 meses. Tem gente aí, não, pois é, cara, eu temei, menino. Mas escuta. E Deus, ele não acho que quando eu queria muito a vontade de Deus, por mais que eu estava insistindo nesse... Vou dizer, depois que o tempo passa, a gente percebe que tem coisas que Deus, ele permite nas nossas vidas para a gente amadurecer, para a gente aprender a depender dele, para a gente aprender a ouvir a voz dele. E então, depois de 2 meses mais ou menos, eu procurei meu pastor. As coisas ainda não continuaram dando bem, né? Entre nós. Mas antes disso, depois que aconteceu isso, foi em outubro mais ou menos, em setembro mais ou menos que eu tive essa experiência com Deus. Em outubro, eu estava na casa dela e a gente
não estava bem, não estava legal, e que ele já falou assim, ó, eu não vou na igreja hoje, não vou nos jovens hoje. Falei, então tá, você não vai, então desculpa, mas eu não vou deixar de ir, mesmo que tá difícil, tá ruim, estamos triste, vamos embora. Então aquele dia eu fui para a igreja, naquela época ainda a nossa rede de jovens era uma vez por mês. Era sempre uma vez por mês, ou era na Sul, ou era na sede, né? E nesse dia especificamente tinha rede de jovens, e eu fui sozinho, mas como eu estava meio triste, meio deprê, eu peguei e fiquei lá mais no fundo, mais sentado de boa, mais sozinho. E quando eu fui nesse culto, quem que era a preletora da noite? Quem que vocês acham? Escreve aí para nós. O que você acha, dona Jade? A Juline, claro. Era você? Era a senhorita Juline. Eu não a conhecia. Pastor Moura pediu para pregar. Eu não a conhecia, porque assim, como eu me converti na Shalom Sul, então a gente ficava mais na Shalom Sul mesmo, nosso contato ainda era pouco com a galera da sede, era uma vez por mês. Mas então ali ela estava pregando. E me lembro quando ela estava ministrando, eu não sabia, nem sei que ela estava pregando, nem sei, só sei que eu estava meio cabeça baixa assim. E eu tive então uma experiência onde como uma visão, né? Eu vim como uma mão vindo à minha direção assim, e como uma foto nas mãos de alguém vindo sobre os meus olhos. E ao enxergar bem essa foto, era a Juline de noiva nos meus braços, né? E eu falei, sai, capeta, eu tenho namorada, eu sou fiel, eu sou de Deus, esse não pode, eu sou fiel, tá tudo ruim, mas eu tenho namorada, eu não posso pensar nisso. Sai pra lá, esse negócio é do capeta, né? E eu comecei a ficar, né, repreender aquilo, porque eu tinha meu coração, eu não terminei relacionamento, não posso pensar em outra pessoa, eu não posso, como eu tava me convertendo, né, eu era radical, gente, eu era radical, essas coisas eu tava radical pra caramba, eu não aceitei, repreendi, passou, fui embora. E resumindo então, para adiantar um pouquinho mais a história, eu ainda tava nessa teimosia, não terminei o relacionamento, e mais ou menos depois de umas 3 semanas, eu sonhei com a Juline. Não lembro o sonho exatamente, mas uns 2 ou 3 vezes eu sonhei com ela. E como eu estava ainda assim, buscando de Deus, será que é isso ou não é? Não é isso, não é? E um dia eu estava voltando da igreja, eu e meu irmão, eu parei o carro para entregar algo para uma amiga minha na casa, e quando eu comecei a parar o carro, meu irmão começou a orar e chorar. Meu irmão Renato, hoje ele mora lá em Salvador, ele começou a chorar e começou a profetizar algumas coisas. Ele tinha muito disso, na época ele tinha um dom muito forte, né? No mundo espiritual, de profecias e tal. E ele disse, e você vai casar com a Juline, isso aqui, a sua esposa vai ser a Juline. E eu, meu Deus do céu, que está me perseguindo esse negócio, né? Mas o que eu tive a percepção, né? Porque eu estava namorando, né? A Ju vai entrar, calma aí, Claudinho. A Ju, ela vai entrar. Ela vai mostrar a versão dela. Mas eu tô contando meu lado pra vocês entenderem depois. Ela nem sabia de mim, ela nem sabia que eu existia. Eu sofrendo isso tudo sozinho, gente. Ela nem sabia que eu nem existia. E depois daquele dia, eu comecei a perceber, eu falei assim, eu não conhecia ela. Ela até então não era a moça que eu tinha visto, que eu tinha nada disso. Mas eu tava entendendo que Deus queria que eu comparasse. Que tipo de mulher eu queria? Porque uma das coisas que eu queria é que a mulher que caminhasse comigo crescesse, fosse líder de célula também comigo, ganhasse vidas, porque quando eu me converti, eu pregava até pro passarinho. E eu e ela, nesse sentido, eu estava meio que discrepando, eu estava um pouquinho já avançando mais um pouquinho na fé, nessa experiência com Deus, né? Mesmo com menos tempo de conversão, que era uma moça que tinha nascido na igreja praticamente. Então eu comecei a fazer essa analogia. Então, resumindo, fui conversar com meu pastor em dezembro, e ele realmente, tudo que eu contei para ele, ele pediu para que eu pudesse, então, realmente terminar, conversasse. Procurei, e finalmente, então, procurei a moça, e a gente conseguiu, né, encerrar esse relacionamento. Conseguimos, né, dar um final, né, nessa história nossa até ali. A gente entendeu claramente que Deus estava nisso, que realmente era para a gente terminar. Não foi fácil, né? Talvez se a gente me ouvindo aqui sabe que já passou por isso.
eu sofri muito, né? Na verdade, eu achava que ia sofrer muito, que eu ia ficar muito tempo mal. Mas quando Deus está no negócio, eu me lembro que nós fazíamos parte da mesma equipe de louvor, né? E não tinha como a gente parar de se encontrar porque a gente estava na mesma equipe. Então, uma semana depois, eu encontrei com ela. E bastou uma semana para eu tomar a decisão de obedecer a Deus. Foi como se Deus tivesse vindo dentro do meu coração. Tivesse pegado com a mão, assim, ó, e arrancado aquele sentimento de namorado, né? De sentimento de relacionamento por ela. E eu comecei a enxergar ela como realmente uma irmã. Uma semana depois, eu vi assim, gente, Deus me limpou. Eu achei que ia sofrer muito tempo. Mas estou contando isso para você, talvez você está me ouvindo. Você pode, quando você entregar para Deus, né, o sentimento, entregar a sua vida para que Ele possa te ajudar na vontade dEle, que é perfeito, que é boa e agradável, Ele vai nos curando, Ele vai nos libertando, né? Ele vai nos sarando. Então eu senti curado por Deus realmente. Na verdade, aquele relacionamento estava me fazendo mal. E quando eu tomei a decisão de obedecer a Deus, eu percebi que eu fui curado, né? Que Deus me tocou de dentro para fora, me fez enxergar, né, que Ele tinha algo diferente para mim. Vou deixar a Juline, então, não sei se você quer falar alguma coisa, alguém quer perguntar alguma coisa dessa parte minha, mas vocês vão entender porque eu estou contando esse detalhe da Juline, porque até então eu tava quando eu conversei com o Silvio, até ele falou, pode ser que Deus está usando a Juline, porque é uma moça que pregou, vi ela pregando, ó, massa, né, Juline, pregadora. Eu descobri que ela era líder de célula, eu descobri que ela era menina de oração, menina que cresceu na igreja, era filha de pastor. Então, de certa forma, ela era uma referência para mim, mesmo eu não a conhecendo, sem saber quem ela era, pessoalmente, mas era uma referência de mulher que eu queria, que era o quê? Uma mulher de Deus, uma mulher que amasse pessoas, que amasse pregar a palavra, né, pudesse andar comigo, que eu sonhava, eu queria ganhar vidas, eu queria ser pastor, eu queria ganhar o mundo para Jesus, né? E nisso eu sabia que ela tinha isso, né? Então isso fez toda a diferença para mim tomar a decisão também de terminar aquele relacionamento, né? Só abrindo um parênteses, eu acho interessante porque a gente vê que Deus falou muito claro com você, né? Às vezes a gente fala, ai, por que Deus não tá falando, tal? Mas a gente vê também que você buscou isso, buscou um relacionamento com Ele, né? Para que Ele pudesse falar com você. E obediência, eu vejo obediência também, né? Porque a gente... Porque, por exemplo, naquele momento que a moça tivesse falado para você, não vamos na igreja não, e você, então não vamos não. Mas você entendia que você tem que ir, você vai. Eu acho que isso é obediência, eu acho que essa tem que ser a vida do solteiro, assim, totalmente para o Senhor, independente, se não quer ir, então eu vou, então vamos. E eu acho que talvez se você não tivesse tomado essa decisão, falar, não, isso para mim é prioridade, as coisas do Senhor é prioridade, eu vou e ponto. Talvez não teria, Deus não teria naquele momento te revelado algo tão marcante na sua vida, né? Às vezes a gente acha que é só mais um culto, mas é um culto que pode mudar a sua vida. Mudou minha história, né? Porque daquele dia em diante... Eu estava buscando respostas, talvez não era aquele momento para saber que ela era minha esposa. Deus me falou que ela seria minha esposa, mas através daquele dia, algo começou a acontecer dentro de mim, no sentido de ter coragem e força para obedecer a Deus e tomar uma decisão que Ele já tinha me dado a direção. Porque para quem não sabia o que era Amós, ainda mais 3:3, buscando aquela resposta, gente, como é que Deus não existe, né? Como é que eu fosse todo demais para não saber? Eu estava buscando a resposta, Ele falou comigo. Pela palavra dele, né? É isso mesmo, ó, tá escrevendo aí, não falte ao culto nem a célula. Você pode encontrar a sua bênção e perder o milagre, hein? Isso mesmo. Amém. Juline, fale a sua versão, Juline. Tá. Então, nesse tempo, eu não olhava pro Mauro, né? Você nem me conhecia, na verdade. A gente se conhecia, assim, de vista, na verdade. Eu lembro que nesse dia que eu dei a palavra, no final ele chegou, conversou, falou, nossa, que bom. Sim, amor, no final do culto você chegou, falou, nossa. Não lembro disso, gente. Ele não lembra. Eu saí correndo, não, amor. Mas eu lembro. Ele chegou, falou, nossa, é verdade, né? Isso aí que você pregou e tal. Eu me deu um abraço de irmão e tal. Beleza e tal. Passou. Não lembrava desse detalhe, gente, sério. Eu nem.
Eu nem pensava, né, nele, assim, nesse sentido. Você nem E me conhecia, eu acho, né? a gente se conhecia de ver, né? Sabia que era irmão só. E Deus foi encaminhando as coisas, né? E depois que ele finalizou esse relacionamento, na verdade, nessa época que ele contou aqui, eu estava, né, gostando de outro rapaz. Então eu Cara coloquei, feio pra caramba, não gosto. Brincando, nem sei quem é. Brincando. eu coloquei minha vida diante de Deus, né? E o Senhor foi direcionando também, não era da vontade de Deus. E aí, quando ele finalizou o relacionamento, foi no final do ano, Dezembro. em dezembro, aí depois, em abril, teve uma viagem dos jovens para. Deixa eu contar um detalhe antes. Ah, sim. Porque assim, a parte dela vai entrar quando eu chegar na viagem, porque aí vocês vão poder entender, pode ser? Então, resumindo, lembra quando eu fui conversar com o pastor, com o Silvio Ferreira, sobre eu terminar o relacionamento? Depois que eu terminei o relacionamento, eu conversei com ele outra vez, não me lembro detalhe, mas ele me falou o seguinte, falou, Mauro, a partir de então, eu vou te passar um desafio, quero te dar uma palavra. Aquilo ficou muito forte no meu coração. Ele falou assim, ó, você precisa de um tempo de desintoxicação na sua vida sentimental. Porque você já veio do mundo, você teve muitos relacionamentos, você já chegou na igreja, você já não deu tempo para Deus, sabe, moldar e trabalhar essa área da sua vida. Então, eu vou te pedir e dar uma palavra como seu amigo, seu pastor. Isso foi dezembro de 2003. Vem pra cá, amor. E ele falou assim, ó, no ano de 2004, você não vai pensar em relacionamento, você não vai abrir seu coração para relacionamento, você vai buscar Deus, você vai entrar de cabeça no Senhor, você vai crescer, você vai dedicar a sua célula, você vai dedicar a seu tempo com Deus, a amadurecer, a crescer, e Deus vai trabalhar a sua vida. Desculpa. Ele vai te ajudar e vai ser um tempo para você também, Deus completar essa cura na sua vida, de deixar seu coração pronto para a pessoa que ele tem para você. E eu, na hora que ele falou aquilo para mim, dentro de mim, eu falei, 1 ano? Você botou na cabeça? Não dou conta não, menino. Eu pensando dentro de mim, né? Falei, gente, esse homem tá doido, meu pastor, ele pirou, né? Pensei dentro de mim desse jeito, mas por mais que dentro de mim eu achei ruim. A carne não queria aquilo, né? Mas eu fiquei calado, falando, tudo bem, você tem razão. Eu quero fazer isso sim, vou me esforçar ao máximo para isso, sair dali decidido, mesmo meu coração, minha carne não querendo, achando ruim, né? Ficou brava com ele, mas eu falei, mas no fundo eu sabia que ele tinha razão, mas aqui no fundo eu tava com raiva, né? Ah, eu não vou dar conta não, eu vou morrer, né? Mas assim, então eu saí dali e fui seguindo aquele conselho. E vai chegar então onde a gente, onde nós nos conversamos a primeira vez, né? Em 2004, em abril de 2004, a gente viajou, a gente fazia umas viagens aqui na igreja de jovens para alguns congressos em alguns lugares do Brasil e tal. E essa vez a gente foi para Brasília. Ia ter lá um encontro lá do pessoal da Colômbia e tal, da juventude. E nós fomos em 2 ônibus, né? E ali por tudo que eu já tinha passado, né? Sonhado com ela, visto ela pregar, aquela foto. Meu irmão tinha falado aquilo para mim. Até então eu tinha entendido que tudo era para quê? Para que Deus me me fizesse comparar o tipo de mulher que eu queria. Até então só isso. E então eu na viagem comecei a observar ela e tal ali, né? Não me aproximei e tal. Você ia contar essa parte? Vou chegar aqui, você continua. Não, pode contar. Aí na volta, no congresso inteiro eu tentei, assim, pelo menos falar um oi, né? Assim, pra saber quem que é essa menina, quem que era as meninas dos sonhos de verdade, né? Quem que era essa menina da foto, que eu nunca tinha conversado. Então na hora de que nós voltamos de Brasília pra cá, né? Isso, na volta, né? Na volta, eu era da turma do fundão, né, gente? Da bagunça, do pagode, do violão lá, agitava o ônibus geral. Quando eu olhava lá pro 5º banco, uma 5ª fileira mais ou menos, quem está sentada sozinha, alguém estava do lado dela, tinha saído do banco, tinha ido lá pro frevo do fundo. E eu olhei para aquela cadeira e falei, é agora que eu vou descobrir quem é a Joline.
Mas assim, eu fui de boa. Queria só saber quem que era essa moça. E eu cheguei lá, né? Sentei, falei, oi, tudo bem? Eu sempre, é super tímido que eu era, né, gente? Sou super tímido. E aí, tudo bem? E tal. Cheguei. Ô, Dani, eu tô vendo a Dani Hermine aqui. Você tava nessa viagem, Dani? Ou ainda não? Acho que não, né? Acho que ainda não. Se tiver alguém aqui que tava nessa viagem, manda um oi pra mim aqui. Então, eu comecei a conversar com ela e falei, oi, tudo bem e tal. E vê se você tá. E esse detalhe ela conta melhor que eu, né? Eu nem lembro que eu conversei e tal. Eu só sei que tava muito legal. Eu comecei a contar minha vida pra ela e tal, e falar e tal. Eu fiz assim, e tal. E ela ficou mais na dela, mais séria. Eu acho que tava achando meio. Esse cara deve ser doido, né? Chegar do nada, conversar comigo assim. Ela era mais reservada na dela. E aí eu comecei a conversar com ela ali. Aí o que aconteceu? Tava tão boa a conversa. E aconteceu que chegando perto de Araguari, uma ponte quebrou. Eu falei, Glória, vai demorar mais umas 2, 3 horas para esse ônibus chegar em Berlândia, gente. Lembra disso? Uma ponte, um acidente. Não foi a ponte que estava perigosa, um acidente, não, alguma coisa assim. Que a viagem atrasou mais umas 2 ou 3 horas a gente chegar de Araguari a Uberlândia. E nisso eu fiquei lá, né? Aproveitei, fiquei conversando com ela e tal. Coisas da vida, né? E deixei o negócio correr. Aí eu vou deixar ela complementar essa experiência, porque também foi o primeiro contato dela, assim, né? Comigo, assim, eu fui carudo, cheguei para conversar com ela. O que você achou, Juline, dessa atitude? Porque hoje tá difícil, né? Sim, na verdade, naquela época a gente... Peraí, só um pouquinho. Vocês ficam rindo aí, né? Porque não foi vocês, viu? As meninas estão falando aqui que agora todo mundo vai para os retiros para casar. Não, mas ó, tiver viagem, retiro, mano, ônibus dá sucesso. Realmente foi essa viagem. Na verdade, nessa viagem, Deus estava trabalhando na minha vida e me retirando, né, o sentimento para um outro rapaz, né? Foi nessa viagem. É outro, amor? Não, amor. Relaxa. Ele tava no ônibus, não? O outro rapaz não estava. Ele foi nessa viagem? Não. Aí... É conta no congresso lá. Então, Deus, então, foi algo muito interessante, né, também. Deus me retirou aquilo. E aí, durante o congresso, acho que foram 3 dias, 2 dias, de vez em quando ele chegava, fazia uma piadinha, mexia no meu cabelo. Eu? Mas isso não, menina. Exatamente. E aí eu não sabia. Não, eu não fiz. Você não fez. Não, gente, isso aí ela tá sonhando. Não fiz, eu não conversei. Eu tentava chegar perto dela, ela vazava. Ela tá sonhando. Não é assim, ela esqueceu. Gente, amor, não vamos fazer essa viagem. Meu marido não lembra, mas aí às vezes ele chegava, coçando no seu cabelo? Você era santa das santas, filha do pastor e coçando no seu cabelo, misericórdia. Não, brincadeirinha, uma coisinha aqui, outra ali. E eu falava, nossa, que menino chato. Nunca conversei com o menino, ele chega, né, com essas intimidades, eu não tava muito afim. E aí, nesse momento que ele sentou do meu lado, começou a conversar e tal. Nesse momento que ele sentou do meu lado, eu tava conversando com Deus. E eu e Deus, eu falei, Deus, e conversando, eu falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? Né? Tô lá conversando com Deus, de repente o Mauro me cutuca e começa a conversar e tudo mais. Na verdade, foi mais um monólogo, né? Porque ele ficou falando mais tempo. Pra variar. E começou a contar da vida dele, alguns detalhes. Eu, o que esse rapaz está contando da vida dele? Nunca conversei com ele, né? Achei meio estranho, mas assim, beleza. Conversei de boa. E, enfim, no meio daquela conversa, né? Que foi um tempo maior. No meio da conversa veio na minha mente, será que não é ele o rapaz de Deus para você? Eu falei, não, eu não quero saber. Nossa, acabei de entregar minha vida para Deus, né? E não quero pensar nisso agora. Então, depois disso, a amizade continuou, uma amizade tranquila entre nós. Como éramos do louvor também, cantamos algumas vezes juntos. Não, gente, é porque eu comecei a chamar ela mais vezes para participar da minha equipe, né? Lógico, hein? Verdade.
E depois disso, então a gente foi pegando uma amizade. Foi algo muito natural e é tão interessante quando você deixa Deus tomar as rédeas da sua vida, Ele faz as coisas acontecerem, né? Porque você fala, Deus, eu quero a sua vontade, e a pessoa que o Senhor tem, na hora que o Senhor tem. Então, eu entendo que existe um tempo para a pessoa estar preparada e também existe a obediência. Se chegou esse tempo, nada impede. Deus, ele começa a agir, ele começa a fazer. Tanto que eu não me preocupava, assim, e eu ia num lugar e o meu esposo estava. E ele estava, o Mauro estava, né? Então, foi algo muito natural, que a gente via o próprio dedo de Deus nos ajudando. E a gente começou a ficar bem amigo e eu comentei com os meus pais que eu estava gostando dele e começamos a orar. Isso ainda em 2004. Mais ou menos maio, né? Você falou para os seus pais. Não me lembro. Depois de um mês da viagem, ela comentou com os pais dela, viu, gente? Sobre isso, mas eu até então não sabia de nada. Eu não lembro que data que foi. Então, passou o tempo, a gente ficou amigo. Naquela época, a gente ainda não tinha costume de celular. A gente mandava cada semana. A gente era bem amigo mesmo. Assim, Mas depois de uns 3 meses, né? Então, aí a gente, cada semana eu enviava entregava para ele na rede uma cartinha. Aí ele lia durante a semana, na outra semana ele me entregava na rede uma cartinha. Esse foi depois, lá pro final. Foi 2004. Não, mas depois da viagem de Brasília, né? De Sumaré. Então conta da viagem. Então, é porque é o seguinte, a gente depois que a gente conversou pela primeira vez no ônibus, a gente ficou, a rede de jovens era uma vez, começou a acontecer depois, né? 2004 começou a ser todo sábado. Então, a gente só se via onde? No sábado, depois da rede. E olha lá, era 10 minutos, porque ela tinha 3 irmãos, ficava na cola atrás dela ali, né, observando, e tinha que ir embora, né? Mas beleza, resumindo isso, depois lá, resumindo a história, foi andando e tudo, a gente ficou mais amigo então. Em outubro, isso foi abril, né? Março, não lembro. Em outubro, nós fizemos outra viagem. Essa viagem agora foi para Sumaré. Foram 2 ônibus com jovens também, foi um Radical Livre, foi bem legal. E a gente já estava amigo. Onde nós somos agora sentados? Desde o início, né, gente? Desde o início a gente foi sentado junto, conversando e tal. Eu vou abrir um parênteses para contar um episódio que poucos sabem, né? O Moura, eu acho que eu vi a Savana aqui. O Moura tá aqui. Acho que é a Savana que tá aqui. Mas aí o que aconteceu? A gente estava assim tão já... Eu estava muito apaixonado já, assim, em outubro, depois de 5 meses, eu estava apaixonado por ela. Eu tinha aproximado da amizade, estava colocando isso diante de Deus, mas eu tinha falado ao pastor para não abrir sentimento, procurar ninguém. Eu estava na amizade, mas o sentimento é de mim, porque isso não tem como a gente conter, tá? Então, estou contando isso para você, porque talvez você pode estar guardando no seu coração e ter um sentimento, mas talvez você vai poder lidar com isso, né, sem se precipitar, sem entregar na hora errada. O que aconteceu? A gente estava... O ônibus parou num posto, a gente estava ouvindo, eu estava com o fone pondo Michael W. Smith, e estava ouvindo e conversando. Gente, todo mundo do ônibus desceu, a gente não viu. Aí, de repente, quem sobe no ônibus? O Moura vem. Mauro, Juline, banheiro, comer lanche, vamos descer. Não! Eu já fiquei meio assim, aqui, vamos embora, peraí. A gente estava tão assim, empolgado com aquela viagem, a gente não... Eu não me lembro, amor. Eu me lembro assim que a galera que eu vi que estava descendo, mas para nós estava de boa. Quando a gente percebeu, só tava nós e o Moura já ficou meio de hoje, já subiu, mandou nós, vazar fora. Então, resumindo, então a gente continuou nessa amizade, a viagem fez toda diferente, conversou bastante, ficou bem amigo. Ainda não falamos nada de sentimento. E sabe o que é engraçado? A gente... aquela história. Uma semana, chegava um sábado, eu ia conversar com ela, eu achava, eu acho que ela gosta de mim. Passava outra semana, do jeito que ela conversava comigo, eu acho que é só amizade mesmo, porque ela é assim mesmo, acho que não tem nada a ver e tal. Eu, não. Sabe aquela historinha assim, da florzinha? Ela me ama, ela me quer, ela me quer. Quer aquela história? Bem me quer, mal me quer. Isso. Era desse jeito.
no meu coração era assim, porque eu não sabia nada da parte dela em relação a isso. Eu nunca perguntei, não ia perguntar, porque eu queria honrar a palavra do meu pastor, né? De não tocar nessa área até que acabasse em 2004, né? Nós dois já estávamos apaixonados um pelo outro, mas a gente não revelou sentimento antes da hora certa, né? Antes de verificar com os nossos pastores, nossos líderes, se era o momento, porque eles estavam nos cobrindo nisso, né? Então, isso foi muito importante. Mesmo que foi difícil, né? E quando a gente tá gostando, a gente... Assim, na verdade, eu vou confessar que eu nem queria procurar meu pastor para falar sobre isso, porque eu não posso nem comentar com ele. Ele deu uma palavra, eu estava sendo radical. Eu falei, ó, eu não vou falar que eu estou gostando de ninguém, eu vou ficar na minha aqui por enquanto, vou guardar, mesmo que eu estou com sentimento aqui, mas eu vou esperar chegar dezembro para tocar nesse assunto com ele. Eu fui radical e, claro, se ele me perguntasse, eu ia falar, né? Mas assim, até então, naquela época não tinha esse discipulado assim, igual a gente tem hoje, né? Era uma coisa um pouco mais diferente, era mais de grupo e tal. Mas eu esperei esse tempo para realmente procurar, até para honrar, né? A palavra que ele tinha me dado para esperar. E eu entendo que esse tempo foi muito importante, no caso, para o Mauro Júnior, para Deus trabalhar algumas questões no caráter dele, a questão de esperar, a questão de realmente amadurecer algumas coisas em Deus. Em mim também, mas principalmente nele, que veio do mundo, né? E não tinha esse costume, né, de aprender a esperar em Deus. Isso mesmo. O estar satisfeito somente nele, né? Porque o mundo ensina que, encontra outro amor que você cura o amor passado, né? E, na verdade, só Deus pode preencher e pode curar de feridas de amores passados, né? Sim. É isso mesmo. Talvez se você tivesse começado um relacionamento logo em seguida com a Juline, talvez teria sido totalmente diferente também, né? Com certeza. Acho que eu teria feito muita coisa, né? Porque eu teria precipitado, até debaixo dessa palavra que eu estava andando. No começo foi difícil, mas eu comecei a entender que era importante. Eu sabia que eu precisava disso. No fundo, sabe aquela história? A gente sabe que a gente precisa, tá errado, mas a gente quer lutar com aquilo, mas eu sabia que ele tinha razão, eu queria acertar. Uma coisa que eu tinha decidido no meu coração é que eu falei, gente, eu não posso errar mais. Eu não posso precipitar de novo, eu não posso estragar o que Deus tem para mim. Eu acredito claramente, assim, com todas as minhas forças, que Deus tem alguém para mim. E se for a Juline, eu estava orando assim na época, né? Se for ela, vai ser. Se não for, também tira do meu caminho. Por mais que eu já estava apaixonado e queria que fosse ela, porque quando a gente apaixona, né? Deus, se for ela, beleza. Então, passando um pouquinho para frente, Jaque. Tem algumas questões aqui e tem só 2 minutos para encerrar a live. 2 minutos? Sim, vocês topam entrar em outra live, gente? Porque nem tem que entrar. Quem não voltar vai perder o desfecho. O meu encontro com o pastor Humberto é muito engraçado, viu? Para eu ter que encarar o pai, vou ter que encarar o pai, 3 irmãos e o vô. Vão perder mesmo. Deixa eu só fazer essas perguntas, senão elas vão sumir aqui, ó. Sim. Vocês fizeram corte. Você comentou que você era um pouco acima do peso e queria saber... tem uma pessoa aqui querendo saber quanto você pesava, Juline. Mais ou menos 15 quilos a mais. Por quê? 15 quilos. Tem alguém perguntando aqui, ó. Pode acontecer de Deus confirmar um relacionamento e depois de um tempo o relacionamento acabar? Pode. Pelo erro do casal, né? As decisões. Pelas decisões erradas, né, que o casal toma. Agora, assim, no meu caso, eu entendi que a voz de Deus foi a minha vontade. Depois que tudo passou. Senão vai cair. Encerra e vamos voltar. Gente, volta, que agora vem a cereja do bolo.